Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. No vídeo anterior, nós trouxemos uma abordagem em relação da importância de termos um domínio estrutural no que se refere às nossas classes. Como foi citado, classes, pessoal, nada mais é do que arquivos com a extensão .java, no qual, através desses arquivos, a gente monta uma estrutura para a elaboração dos nossos algoritmos. Mediante disso, né, nós trouxemos aqui um cenário ou um desafio para que a gente possa dar aqui o primeiro contexto em relação às definições baseada a requisitos que serão comuns diante da tua jornada como desenvolvedor. Então, aqui nós teremos o desafio de criar uma conta corrente com alguns atributos e métodos, né? Então, como foi mencionado, atributos são as propriedades da conta e os métodos são as ações que uma conta pode executar diante da aplicação. Então, nós temos aqui a classificação dos nossos atributos e dos nossos métodos. Lembrando que grande parte dos métodos, pessoal, pode sim receber parâmetros e ter retornos de sua execução. Então, a partir de agora, nós vamos usar um editor de texto, como um bloco de notas, ou qualquer outra ferramenta que seja um editor de texto. Não necessariamente precisa ser uma IDE, porque nós não iremos compilar nesse primeiro momento, só mesmo conhecer a estruturação do nosso primeiro arquivo. Aqui, né, no editor, no bloco de nota, o Notepad++, como mencionado, um editor simples de texto, nós trouxemos aqui todos os requisitos de atributos, de métodos a partir de agora. Então, a gente pode aqui maximizar, né, segurando o scroll, para ter uma melhor visualização aqui das nossas implementações. Então, o primeiro requisito tem que ser uma classe denominada conta corrente. Então, como foi citado, pessoal, a gente pode criar aqui, ó, public class, o nome da nossa classe, conta corrente. Depois a gente vai abrir o nosso bloco de código, né, como foi citado. Então, eu vou dar um enter e a partir de agora, pessoal, todas as linhas relacionadas a essa estrutura serão parte do corpo deste nosso arquivo, desta nossa classe. Tá? Uma dica também que vocês podem utilizar é definir linguagens no qual aquele conteúdo está sendo elaborado. Então, eu vou definir aqui como Java. Observa como ele já traz aqui uma formataçãozinha um pouco mais amigável, né? Diante disso, eu vou copiar todo esse trecho para a gente colocar aqui como comentário em relação a cada trecho implementado de agora em diante. Então, dos nossos atributos, nós temos aqui o número da conta, o número da agência, nome do cliente, data de nascimento e o saldo da conta. Então, todas essas descrições elas estão definidas com essas duas barrinhas. Isso na linguagem Java é caracterizado um comentário, tá? Então, nós já temos aqui a nossa classe. Vamos colocar em cada comentário a respectiva representação do algoritmo utilizado, né, para esta representação. Então, se o número da minha conta ele é compatível somente com números, automaticamente a gente iria definir o tipo int e o nome da variável número conta, sempre finalizando com ponto e vírgula, ok? Dessa forma, eu tenho aqui o primeiro atributo relacionado ao requisito. A partir de agora, nós iremos para a agência. E agora, todos os atributos, pessoal, vai ser sempre o mesmo questionamento. Qual tipo de dados vai representar aquele atributo, né? Se nós garantirmos que a agência vai ser só inteiro, seria também int. Mas vamos considerar que essa agência agora vai ter tanto números quanto caracteres, de alguma forma. Então, automaticamente, eu já tenho que deduzir que o meu tipo não será int, e sim string ou tipo relacionado àquelas informações no qual serão representadas na aplicação. Da mesma forma, o nome do cliente. Então, eu vou copiar e vou colocar aqui, ó, string nome do cliente. Essa definição das variáveis, essa nomenclatura, tá, pessoal? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre um outro tema denominado de Java Beans. Mas se vocês quiserem, já podem aí buscando outras referências sobre o tema. Então, eu tenho aqui também mais uma variável denominada nome cliente. Para a data, né, nós sabemos que inteiro é representação numérica. Mas, para a data, a gente tem uma diferenciação.
entre data, que é somente número, para um objeto que representa uma data. Então, existe uma classe específica nesse cenário, ou várias classes que a gente vai conhecer que representam datas na linguagem Java. Mas nesse primeiro momento, nós vamos utilizar a date, que a gente vai explorar um pouquinho mais das opções de tratamento de datas. Tá bom? Também falamos que o saldo da conta, ele também é numérico. Mas como foi mencionado, a gente tem números inteiros e temos números fracionados, né? E esses números fracionados, monetários ou decimais, eles são utilizados em sua maioria como opção double ou double com D minúsculo. Então, vamos manter aqui essa representação com D minúsculo. Depois a gente vai citar a diferenciação de um ao outro. Então, seria saldo, né? Ou saldo em conta. Bom? Esse foi o primeiro aspecto no que se refere a atributos. Vejam só como todos seguem o padrão. Nesse primeiro momento, nós ainda não estamos definindo valores, tá? Para cada um desses atributos. A gente está definindo que toda conta que existir no nosso sistema, automaticamente a gente vai deduzir que precisará dessas informações. Ok? Também temos os métodos, né? A partir de agora, vocês vão perceber que os métodos, eles nos trazem também uma convenção que a gente vai conhecer a partir de agora. Dessa forma, para o método sacar um valor, surge um questionamento. Ao sacar, eu tenho que dar alguma resposta, um retorno, alguma informação? Se sim, você tem que informar o tipo de retorno. Se não, você informa void. Então, vamos imaginar que para sacar não é necessário retornar nenhum valor. O nome tem que ser em forma de verbo, sacar, e automaticamente, quando a gente diz um valor, espera-se um parâmetro. Então, eu digo o seguinte, eu preciso sacar um valor. E esse valor automaticamente pode ser numérico, inteiro ou decimal. Então, a gente vai usar o double como valor. Dessa forma, a gente fechou o parâmetro ou os parâmetros que são para aquele método e iniciamos o corpo a partir de agora. Então, diferentemente dos atributos, os métodos eles possuem corpo. E aí é nesse bloquinho aqui que você vai começar a colocar a tua lógica de saque, ok? Então, eu vou deixar aqui comentadinho e todos os métodos seguirão esse padrão. Vamos fazer aqui agora o método de transferir um valor para outra conta. Então, vamos imaginar que eu também não quero retornar nada, eu só quero executar uma ação. Transferir um valor para uma conta. Então, automaticamente, vocês têm agora dois parâmetros. Um é o valor e o outro é a conta no qual vai ser beneficiado daquela transferência. Interessante agora, né, pessoal? Como a interpretação de requisitos nos direciona na nossa codificação. Então, qual é o objeto ou parâmetro? Uma outra conta corrente. Olha só, né? Como a partir de agora a orientação ao objeto vai nos dando direcionamento estrutural em relação aos nossos códigos. Então, eu vou chamar só de conta por enquanto. Também teremos o nosso bloco e a sua respectiva lógica. Eu não vou dar um Enter para não ficar muito extenso aqui o nosso conteúdo, tá? Mas esse é um padrão. Transferimos o valor para outra conta. Deixa eu só descer aqui em relação ao título. E vamos voltar aqui, ó. Cancelar a conta com uma justificativa. Olha só. Também eu vou dizer agora que eu vou determinar se essa conta foi cancelada ou não. Então, eu preciso dar uma resposta para o meu usuário. Eu vou chamar o método denominado de cancelar. E eu vou dizer o seguinte. Qual a conta que eu quero cancelar? Automaticamente, eu já tenho aqui uma noção de parâmetros. E a justificativa? A justificativa é um texto, que é uma string. Então, vejam só como a gente vai agora se familiarizando com a interpretação. Depois, nós teremos a consulta de extrato entre duas datas. Olha só. Então, se eu tenho uma consulta de extrato, automaticamente a gente deduz que é uma coleção de resultado que a gente vai explorar na frente, tá, pessoal? Então, a gente chama isso de collections, arrays dentro da nossa aplicação. Então, é mais um título ou um tópico que vocês podem aí se antecipar em suas pesquisas. Mas, por padrão, a gente denomina como um list. Sabemos que vai ser um list de resultado.
tá? O nome será consultar extrato, veja só, e as datas, olha só, date início e date fim. Veja só como tudo agora passa a ser mais intuitivo. E o nosso bloco mais uma vez. E o por último, consultar o saldo atual. Se automaticamente, pessoal, eu quero consultar um saldo, eu já deduzo que eu preciso retornar algum valor. E o valor do saldo, ele é double, certo? Então, dessa forma, eu vou chamar aqui, ó, consultar saldo. Para eu consultar o saldo de uma conta, eu não preciso de parâmetros, diferentemente do extrato, certo, pessoal? Eu só preciso me preocupar com o return. E aí, todos os métodos que tem algo que seja diferente de void como retorno, ele vai ter que ter uma instrução chamada return, o tipo esperado, né? Se é um double, esse tipo vai ser um tipo double, e assim por diante. Então, essa é uma forma da gente estruturar as nossas classes, não se apegando no primeiro momento a algoritmos, para que a partir de agora você possa usar essa estrutura e fazer as respectivas lógicas de negócio da tua aplicação. Espero que vocês tenham curtido essa abordagem sobre estrutura de interpretação de uma classe. Em breve teremos mais conteúdos.